Olá, queridos alunos! Bem-vindo à nossa aula número 4, aula do BNB, bombando. Vamos começar primeiro acertando algumas coisinhas assim, deixando algumas coisas que estão soltas aí antes de a gente entrar no assunto de hoje, que é o assunto de SPB, que é o Sistema de Pagamentos Brasileiro, um assunto bem denso, bem punk, mas vamos primeiro relaxar um pouquinho. Primeiro pedir um pouco de desculpa para vocês pelo tom de voz, assim, o nariz correndo, então você vai estar vendo a aula, vai estar assim, vai estar umas fungadas assim, mas é porque eu tô numa sinusite, numa gripe, eu já tô melhorando, eu tô aí há uns 4 dias, 5 dias assim, e aí não deu mais para segurar, vou ter que gravar mesmo com a fungadinha que eu não queria, mas não tem problema, vou fungar aí no teu ouvidinho assim, mas você sabe que é por uma boa causa, a gente vai ter que estudar um pouco dodói, porque eu tenho que cumprir meu prazo que eu dei para vocês, não só da minha matéria como de todo o curso, é até dia 25 de outubro, 25 de outubro, está 100% do curso, então temos que vencer esse prazo até essa data, né? Então relaxa, as aulas vão entrar, se é mais cedo ou mais tarde, o que importa é que é dia 25 de outubro. Ai, mas está demorando, pelo amor de Deus, se você vai ter 100% do curso aqui, tu tem até novembro, até o início de dezembro, para rever as aulas, porque já vai estar todo o curso lá, então para com essa ladainha aí, que não, esse é o prazo, nós vamos entregar essa coisa aí. Agora tem bastante gravação agora pela frente para acabar esse conteúdo, tá? Um segundo ponto que eu queria ver com vocês é em relação às aulas anteriores, tá? Sempre vão surgindo algumas dúvidas, a galera vai mandando algumas coisas no Face. Me manda muito no Insta também, bastante. Pode mandar o Insta lá, segue o prof lá, @prof.edgarabreu no Instagram. Manda mensagenzinhas lá, dúvidas que vocês têm. A galera tá mandando para pedir salve, olha só que bacana. Manda lá para mim e pede um salvezinho, faz um story, botando lá, me marca, ou manda um direct lá pedindo o teu salve, que eu vou mandar um salve para você e para tua cidade, mas sempre no final das aulas, para não incomodar, entendeu? Ao longo da aula. Então, quando acabar a aula vai ter uma sessãozinha de salve e aí, beleza, bacana. Então, no final da aula, mas aqui é o canal para as próximas aulas, beleza? Olha só. Então, ali vem algumas coisas, sempre vem alguns feedbacks, as pessoas perguntam, eu vou respondendo e tal, bacana. E teve realmente dois assuntos, duas coisas que eu falei na sala de aula que mudaram e eu preciso fazer umas correções das aulas anteriores, tá? Então, sempre que tiver alguma coisa que mudou, alterou ou que de alguma forma eu falei algo equivocado em outra aula, a gente vai sempre corrigir nas aulas posteriores, tá bom? Bacana? Tá? E principalmente quando tem divergência com a apostila, que eu tô falando, eu não falo lendo a apostila, então eu sento, escrevo a apostila e depois de um tempo eu vou lá, dou aula, então não tem às vezes muita ligação nessa coisa, apesar de ter sido eu que escrevi a apostila, o foco da aula é realmente completar tudo que está faltando na apostila e mais do que isso, fazer entender tudo que está na apostila, então às vezes tem umas divergências, tá? Então, corrigindo duas coisas só, acho que na aula do BNDES, quando eu falei de BNDES, eu falei de TJLP, tá? Essa daqui foi, se falei TJLP, foi vício de linguagem, tá? Porque sempre foi TJLP, 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 e o governo mudou no final do ano passado, que entrou em vigor, na verdade, no início desse ano, para TLP, tá? Então a TJLP hoje se chama TLP. Na prática não muda nada. Para a tua prova é a taxa que rege os empréstimos do BNDES, tá? Então a taxa, professor, mas se não muda nada, por que mudou então? Não, na verdade tem, tá? Não vai ser teu foco de prova, mas tem uma mudança significativa na TJLP, porque ambas hoje essas taxas são definidas pelo Banco Central e elas são alteradas trimestralmente, tá? Só que o que acontecia muito com a TJLP, né? Isso aqui era até um ponto de crítica, acho que eu falei até sobre isso na aula até do BNDES, né? Eu falei do problema, mas eu não dei a solução que o governo deu. Que é, quando o governo determina essa taxa aqui, que é uma taxa expressa lá ao ano, sei lá, 6% ao ano, por exemplo, vamos imaginar que a TJLP está 6% ao ano, ele está, de certa forma, determinando qual é a taxa que o governo vai emprestar o seu próprio dinheiro. Porém, do outro lado, o governo, através do Copom, como nós já falamos, ele determina a taxa Selic, meta, que é a taxa básica da economia, que rege a economia. Então vamos imaginar que no país a taxa Selic meta está de 9% ao ano e a TJLP está de 6% ao ano. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tenho uma empresa e eu vou lá no banco pegar um empréstimo, eu vou pagar 9% ao ano. Quer dizer,
Essa é a base e referência para os empréstimos. O empréstimo no fim vai ser maior que isso. Mas a referência é isso daqui. É o 9% ao ano, que é a taxa de mercado. Mas se eu for conseguir um empréstimo lá no BNDES, eu vou pagar menos. Por quê? Porque o governo quer subsidiar. Com isso, o governo acaba desvirtuando o mercado financeiro, entende? Porque a tua taxa tem que ser de acordo com os seus riscos. E se você for lá no governo, você vai ter uma taxa separadinha especial para você. E na verdade teria que ser a taxa de mercado. O que é especial é o governo conceder dinheiro para você. Como deu todo aqueles rolo da BRF, empréstimos para outros países e tal, que o BNDES fez de operações estranhas, então o que o governo fez? Olha, para minimizar isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar a TLP, que em 5 anos, essa taxa vai se igualar à Selic Meta. Ou seja, ela começou a entrar em 2018, daqui 5 anos ela vai ser igual à Selic Meta, então nós ainda vamos continuar tendo um desvirtualzinho, mas daqui 5 anos essas taxas serão a mesma, e aí o cara que pegar dinheiro no BNDES vai pagar a taxa de mercado. Então foi por isso que foi criado, tá? Mas, de novo, é só por questão de curiosidade, é só a nomenclatura, ela é TLP, tá? Segunda correção, ela está em relação ao Copom. Quando nós falamos de Copom determina a taxa de juros, Selic Meta e tal. Eu falei para vocês Selic Meta, expliquei como é que funciona a taxa de juros de determinação, mas eu falei para vocês que ainda pode ser definida com viés. A taxa pode ser definida com viés ou sem viés, tá? Ou sem viés, ok. Mas isso aqui acabou também no final do ano passado, né? Se eu não me engano, acho que é circular do Banco Central 3138. Tenho certeza absoluta, mas acho que é isso aqui. Essa circular, ela extinguiu os viés, as taxas não são mais definidas com viés. Na prática, a gente até sempre falava sobre isso. Não se usa. A última vez que usou viés foi em 2003, que se usou uma taxa com viés, tá? Eu expliquei na aula o que é o viés e tal. Então, uma taxa com viés foi em 2003. Desde 2003 não se usou. O que o Bacen fez foi só, já que não está usando essa coisa, corta isso. Então, hoje a taxa de juros no Copom é determinada, nunca vai ter viés, tá? Não pode ser mais com viés, tá? Sempre vai ser uma taxa sem viés. Então, não vai existir mais o viés em taxa de juros, que na prática já não existia também. Bom, feito esses dois salves, vamos então para os conteúdos da aula de hoje. Vou apagar aqui um minuto para a gente não misturar os assuntos, tá? Então, exatamente agora nós vamos entrar no assunto de hoje, que é um assunto bem complicadinho, bem extenso. É um assunto que teve muitas mudanças também, tá? Então, lembrando que eu falar aqui, nós vamos ter que corrigir algumas coisas na apostila, eu não vou acompanhar a apostila, mas pega o que está aqui. O que a gente colocar aqui que é o que é importante para a sua prova. Então, tudo que eu estou dando em vídeo é importante para a sua prova, bacana? E se tiver contradição vídeo-apostila, vale vídeo, porque eu sempre estou corrigindo o vídeo, né? Agora, eu acabei de corrigir alguma coisa pelo vídeo. Eu não vou te mandar um PDF atualizado lá, não. Nós não vamos mexer naquela apostila, vamos corrigir tudo em vídeo, vai ficar atualizadinho para quem está assistindo as aulas, tá? Então, vamos falar de SPB, Sistema de Pagamento Brasileiro. Cara, o SPB é muito complexo. Para entender ele, a gente tem que fazer algumas, na verdade, assim, tipo um dicionário, a gente tem que entender alguns termos técnicos que são muito utilizados, principalmente em questões da CESP, tá? E a gente precisa ter esse nivelamento, tá? Para entender como funciona o SPB. Pois bem, então primeiro vamos pegar uma ideia conceitual do SPB, tá? O SPB, ele teve uma grande reforma em 2002. Ele é um sistema, quando eu falo sistema, eu estou falando de computadores, são computadores ligados, que vão fazer os pagamentos no Brasil. Ou seja, qualquer pagamento financeiro legalizado, ele vai passar por SPB. Obviamente, se eu estou falando de dinheiro passando, circulando, esse cara aqui é Banco Central, né? Ele está ligado ao Banco Central, nós estamos falando de moeda, nossa autoridade moeda do Banco Central. Então o Banco Central faz todo o controle de pagamentos, tá? Esses controles de pagamentos são como exemplo. Transferi um dinheirinho para minha tia que está no outro banco. Bacana, é uma transferência, passa pelo SPB. Passei um chequezinho, passa pelo SPB. Comprei uma ação, passa pelo SPB. Você não vai ter que pagar o dono da ação? Vai ter. Comprei um título público, vai ter que pagar, não vai? Fiz investimento numa cota de um fundo, num CDB. Cara, qualquer transferência de valor. Saquei um dinheiro no caixa 24 horas. Qualquer transferência, toda transferência legalizada passa pelo SPB, que é o Sistema de Pagamento Brasileiro. Todas elas.
Agora, como funciona essas transferências, né? Como é que vai lá, pega o dinheiro de um cara, vai parar na conta do outro, sai de um banco, vai para o outro, compensa um cheque? Como é que essas coisas acontecem? E é isso que a gente vai entender o funcionamento do SPB, tá? Então, como eu disse, para a gente poder entender bem esse funcionamento do SPB, de todas as transações que passam, que são todas transações legalizadas, a gente precisa primeiro bater o martelo em alguns terminhos técnicos que eu preciso trazer para você, para quando aparecer dentro de um contexto, você não ficar perdido em relação a isso, beleza? Então olha só, vem comigo então, vamos começar com tipos de compensação. Compensação, tá? Tipos de compensação. Nós temos dois tipos de compensação, a bilateral e a multilateral. Olha só o que é isso, tá? Então vamos lá, vamos primeiro falar em compensação bilateral. Bem simples, olha só. Imagina que eu tenho aqui um banco do Nordeste, tá? Banco do Nordeste, e vou botar aqui um parceiro aqui, o Banco do Brasil, beleza? Aí eu vou botar aqui, olha só. Imaginem que aqui eu tenho clientes do Banco do Brasil, vamos fazer bem simples uma TED, vamos falar de transferência, tá? Clientes do Banco do Brasil que hoje fizeram TED, estão fazendo transferência, vamos botar TED, cheque, não importa. Estão fazendo transferência para o Banco do Nordeste, específico, que estão mandando o Banco do Nordeste para vários bancos. Mas para o Banco do Nordeste está somando aqui, sei lá, 40 milhões. 40 milhões, tá? Então, hoje o Banco do Nordeste vai receber 40 milhões do Banco do Brasil, tá? Beleza, isso é o que está programado, porque um cliente fez uma TED daqui para cá e vai mandar dinheiro para a conta do Banco do Nordeste. Mas aí apareceu um cliente no Banco do Nordeste que quer fazer uma transferência para o Banco do Brasil de 10 milhões. 10 milhões. Tudo bem? Então, o Banco do Brasil, por algum motivo, tem que pagar ao BNB 40 e o BNB, por algum motivo, tem que pagar ao Banco do Brasil 10. Então, o que pode ser feito aqui? Uma compensação bilateral. Ou seja, ao invés de ficar... Porque cada transferência, ela gera um custo, né? Puta, tem tempo, tem operação e envolve um custo de sistema. E envolve risco. Então, se a gente consegue minimizar o número de transferência, consequentemente o volume, você está reduzindo os riscos. O foco do SPB é reduzir o risco. Quando ele teve a reforma em 2002, ele tinha como foco reduzir o risco sistêmico, tá? Então, olha como eu vou reduzir o risco sistêmico aqui. BNB tem que mandar uma de 10 para o BB. O BB tem que mandar 40 para o BNB. Todas as operações caem lá no Banco Central. O que o Banco Central faz? O óbvio. Ao invés de fazer duas transações, uma de 10 milhões e a outra de 40 milhões, totalizando 50 milhões, ele fala, cara, como você deve 10 para o cara e o cara te deve 40, você transfere 30 para o amiguinho. Faz uma única operação de 30 milhões. Reduziu o número de operação, reduziu o valor da operação. Tá vendo? Consequentemente, reduziu o risco. Termino técnico. Quando a gente fala em reduzir o risco, a gente também usa mitigar risco, tá? Mitigar é um termino técnico da economia que quer dizer reduzir. Mitigar risco quer dizer reduzir. Então você teve uma redução de risco. Isso é uma compensação bilateral. Fácil. Dois lados, bilateral. Beleza? Agora existem também as compensações multilaterais, que aí é mais tranquilo também de entender, né? Imagina, como é que deve ser a multilateral? Então vamos pegar esse mesmo exemplo que eu coloquei aqui. O BB tem que mandar 40 para o BNB, o BNB tem que mandar 10 para o BB, mas vamos colocar mais um banco na jogada. Vamos botar aqui o Itaú, que tem que mandar aqui, vamos colocar aqui, que tem que receber do BNB 60 milhões, vamos botar, não 60, deixa eu botar aqui, 30, para fechar essa conta, tá? 30 milhões, para ficar bem fácil aqui. Beleza. Então, nesse segundo exemplo, na compensação multilateral, nós temos uma transação que é o BNB mandando para o Banco do Brasil um valor total de 10 milhões.
Segunda transação do Banco do Brasil mandando para o BNB, um valor total de 40 milhões. Terceira transação, BNB mandando para o Itaú, valor total 30 milhões. O que o sistema, o contador do Bacen vai falar? Meu, para, é muita coisa, é muita operação. Aqui eu vou ter feito em 3 operações, total 3, um valor de 40 com mais 10, 80 milhões. Porra, isso dá errado, isso dá uma zebra aqui. E o quanto isso vai ocupar meu sistema? E o quanto sai de dinheiro de uma conta e vai para outra? É uma zorra. Então vamos fazer o seguinte, olha só. Você deve 10 para o cara te deve 40. Então vamos acertar as contas. Você deve só 30, porque ele te deve 10, né? Mas ele deve 30 para cá. Então não tem porque tu pagar ele para ele pagar lá, cabeção. Então tu faz o seguinte, não paga 30 e joga 30 para cá. É isso. Resolveu. Então nesse caso, vou fazer uma única transação, que é do BB para o Itaú no valor de 30 milhões. Fechou? Tá lindo. Ou seja, eu troquei 3 transações por uma transação. Qual é a diferença desse modelo para o anterior? É que esse ele não é bilateral, cabeção. Ele é multilateral. Ai, professor, multi por quê? Tem 3? Não! Bi é 2. Multilateral. Tem muitos lados, mais que 2. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, pode ser 10 bancos. Sempre o objetivo, reduzir o número de operação, consequentemente, o volume negociado. E aí vai o quê? Reduzir o risco, que a gente também chama de mitigar. Ah, tô entendendo, professor. Já entende então o que é compensação lateral, o que é compensação bilateral. Bacana. Mais um detalhe importante você entender de como é feita essa transferência, tá? Quando eu tenho um banco aqui, vou botar banco A, vai transferir um dinheiro para o banco B, essa transferência de recurso, ela pode se dar de 3 maneiras distintas. Olha só que bacana. Você pode fazer uma transferência que nós chamamos do tipo LDL ou LBTR ou um sistema híbrido, tá? Ok. Bacana. O que quer dizer isso, professor? Depende do que a gente está fazendo. Se é a compra de um título, se esse título é público, se esse título é federal, se é um cheque, se é um boleto, não importa. Dependendo do que eu estou fazendo para compensar, essa transferência de dinheiro, essa compensação, ela pode ser feita num sistema LDL, num sistema LBTR ou num sistema híbrido. Qual a diferença dessas coisas? Primeiro, obviamente, está no nome. LDL quer dizer liquidação diferida líquida. Não vou escrever para não perder espaço ali no quadro, tá? Liquidação diferida líquida, tá na tua apostila. LBTR é bem fácil, é liquidação bruta em tempo real. E híbrido quer dizer que é parte LDL e parte LBTR, ou seja, é a mistura, híbrido, misturado, tá? O que é um carro híbrido? É que vai gasolina e vai também outras coisas, acho que é energia elétrica ou álcool, sei lá, híbrido, é uma coisa assim. Mas você entendeu o que é o híbrido? O híbrido é misturado, tá? LDL, liquidação diferida líquida. LBTR, liquidação bruta em tempo real. A grande diferença, resumidamente, é a seguinte. As liquidações diferida líquida, elas acontecem em D mais 1. E LBTR em D mais 0. Então vamos lá, vamos entender o que é esse D. Sempre que tu vê no mercado financeiro D mais alguma coisa, o D é o dia de hoje. E o mais alguma coisa é quantos dias úteis eu estou acrescentando naquela operação. Ou seja, se você faz uma transferência, essa transferência é feita do sistema LBTR, eu estou te falando que isso vai demorar nem um dia, é na hora. Liquidação, o nome já fala, ó, liquidação bruta em tempo real. É agora, é D mais 0 dias, é hoje, é now. Se esse exemplo disso aqui, nós vamos falar depois, a TED é um exemplo de um sistema que faz a TED, que é o Citraf, opera em LBTR. Agora, se esse sistema trabalha com LDL, que é um sistema de compensação, onde nós estamos falando de liquidação diferida líquida, que opera em D mais 1, quer dizer, vai demorar um dia útil para essa coisa acontecer.
Exemplo, a comp, quando você faz a compensação de cheque e tal, ele vai cair aqui. Depois nós vamos falar do Citraf, vamos falar da comp para entender um pouco melhor como funcionam esses caras, tá? Agora o foco é entender a diferença de LDL para LBTR. Então eu vou falar para você de casa, eu vou falar, esse tema é LBTR, você vai saber o que ele quer dizer. Vou falar, esse tema é LDL, você sabe o que quer dizer. LDL quer dizer que demora um dia útil para fazer a operação. LBTR quer dizer que é na hora, tudo bem? Óbvio que o que é mais seguro é um sistema LBTR. Beleza? Beleza. E exige dos bancos também um maior saldo, né? A grande problema do LBTR, porque que nem tudo é LBTR, já que é o que é mais seguro, e o objetivo do SPB é mitigar o risco, né? Então vamos botar o que é mais seguro em todos. Por que alguns sistemas operam ainda no modelo LDL? É porque exige um caixa menor para os bancos. Porque olha só, por exemplo, você tem aqui uma conta de um banco BNB. Tá lá a conta no Banco Central. Aqui tem a conta do Banco do Brasil e aqui tem uma conta, por exemplo, do Bradesco, tá? Vamos imaginar que hoje o BNB tem que transferir para o Bradesco 80 milhões. 80 milhões, tá? Ele tem que transferir 80 milhões para a operação do Bradesco. Mas ele tem que receber do Banco do Brasil 60 milhões. Ele tem que receber do Banco do Brasil, tá? E não tem relação entre Banco do Brasil e Bradesco para fazer uma compensação. Essas são as duas transferências que tem que ser feita, tá? Se o sistema é LBTR, liquidação bruta em tempo real, vou botar aqui, ó, LBTR, qual é o caixa que o Banco do Brasil tem que ter agora para exercer essa transferência? O Banco do Brasil tem que ter 60 milhões. E o BNB tem que ter os 80 milhões. Então o Banco do Brasil vai fazer 60 milhões para o BNB, vai entrar o dinheiro, o BNB vai ter que ter esse dinheiro guardado lá na conta do Banco Central. O Banco Central não autoriza essa transferência se não tiver esse saldo. Então ele tem que ter esse saldo. Se o sistema fosse o de liquidação diferida líquida, o que ia acontecer? A liquidação é feita no final do dia. Então, se acumula tudo que tu tem para receber, tu tem para pagar e tu tem que te preocupar com o saldo. Então, nesse caso, o Banco do Brasil, pensando que é só essa operação dele, ele vai ter que realmente no final do dia, para entrar no outro dia, né, ali D mais um, fazer a transferência de 60 milhões. Mas o BNB vai poder contar com esse dinheiro que vai entrar. Então, como ele tem a receber no dia 60 e a pagar 80, ele precisa ter um saldo de 20 milhões apenas no final do dia. Porque ele vai receber 60 e ele está contando com isso. Então, o LDL, ele oferece para o sistema mais risco. Por que, professor, mais risco? Porque, cara, antes eu não falava Bradesco, conta com 80, não. Eu botava o dinheiro na conta do Bradesco. É diferente. Agora, como eu vou pagar só amanhã no LDL, eu falo, Bradesco, conta com 80 que vai entrar. E se não entrar? Puta, aí começa a ter um risco sistêmico de todo o sistema. Tá bom? Então toma cuidado com isso, tá? Por que o risco do sistema? Porque se não entrar do BNB, porque o BNB não recebeu do BB, o BB não recebeu de outro, e você tem um efeito dominó nessa brincadeira aqui, tá? Então, o LBTR é mais seguro, mas ele exige mais caixa da instituição financeira. O LDL, ele é menos seguro, mas o cara não precisa ter tanto caixa, porque ele pode contar com tudo que ele tem a receber futuro. Essa é a diferença crucial desses dois bonecos. Entendeu isso? Vamos fechar aqui, já que estamos falando em risco, vamos entender aqui o que é risco de liquidação, tá? Eu vou falar também em risco de liquidação. O risco de liquidação, ele envolve dois riscos. Ele é uma mistura de risco de crédito mais risco de liquidez, tá? Então é uma mistura de dois riscos. O que é risco de crédito e risco de liquidez? Risco de crédito é o seguinte: você vai fazer uma compra ou investimento e você não paga. É calote. Quando eu falo risco de crédito, eu estou associando a calote. Então, qual é o risco de crédito? O cliente foi lá e fez um empréstimo, pegou um crédito, não pagou, risco de crédito. Calote, tudo bem? Então, quando eu falo risco de crédito, eu estou falando em calote, tá? Na prática, se usa muito para investimentos do risco de crédito. Aí ele tem outras variáveis, risco de contraparte, que é um tipo de risco de crédito e tal. Mas, resumidamente, para o que interessa da SPB, risco de crédito você vai associar com calote. C de crédito, C de calote, cano. Isso é risco de crédito. Risco de liquidez,
O liquidez é tu não conseguir liquidez, deixa eu tentar explicar de maneira mais simples liquidez, tá? É que as pessoas às vezes misturam liquidez com calote mesmo, que é o seguinte. O risco de liquidez é tu não conseguir se desfazer do ativo no momento em que você precisa pelo preço justo. Você não tem liquidez. Exemplo, você pegou teu dinheiro, colocou teu dinheiro aqui que é 100 mil reais numa conta corrente. Se você precisar desse dinheiro, você vai lá, avisa o banco, vai lá e saca esse dinheiro e pega esse dinheiro. Você tem uma liquidez fácil do dinheiro. Ele está lá parado no banco, resgata o dinheiro e pega o dinheiro e sai. Transforma em dinheiro de fácil. Esse saldo na conta corrente. Então, a conta corrente tem uma liquidez muito boa. Agora, se você pegar esse mesmo 100 mil e colocar num imóvel, resolveu comprar um apartamento, quando você precisar transformar em dinheiro novamente isso, você não necessariamente vai conseguir dinheiro tão rápido. Então, quando você investe em imóveis, você tem uma liquidez menor. Então, a liquidez é essa facilidade de tu pegar o teu dinheiro, normalmente de vender, quando alguns investimentos têm pouca liquidez, outros têm muita liquidez. Bacana? Então, tem que entender isso. Então, a liquidez, vou botar aqui, o risco de liquidez é dificuldade em vender pelo preço justo, isso é bem claro, né? Por que pelo preço justo? Porque óbvio que se você tem um imóvel, você pode conseguir o dinheiro na hora. O imóvel custa 100 mil, fala, cara, eu tô vendendo por 20 mil, quem quer, quer. Aí vai conseguir na hora. Isso, então o imóvel tem liquidez. Não! Ter liquidez quer dizer você conseguir vender pelo preço que ele vale a qualquer momento. É isso aí. Então, na conta corrente, você tem 100 mil lá, você consegue resgatar os 100 mil. Não tem um deságio lá, entendeu? Então, é o valor correto no momento que você precisa. Isso é risco de liquidez. Então, o que é risco de liquidação? É uma mistura de risco de crédito com risco de liquidez. Bacana? Então, vamos lá. Por último, faltou falar, eu vou apagar esse carinha aqui para falar o último cara dessa parte inicial de introdução ao SPB. Nós temos que falar de contraparte central, tá? Então, quando eu falar em contraparte central, vou falar assim, ó, esse sistema atua como contraparte central. O que quer dizer contraparte central? Quer dizer o seguinte, vamos imaginar aqui que eu tenho um cliente que está vendendo uma ação. Tá? E vamos falar que aqui eu tenho outro cara que quer comprar a ação. Então, esse cara aqui quer vender, ele tem a ação aqui na mão e ele quer vender. Já esse cara aqui quer comprar, tudo bem? Ok. Essa ação, ela está custodiada no sistema, ela está guardada no sistema, ela não está em posse do cliente. Apesar dela ser escritural, o que é um título escritural? Existe eletronicamente, está lá escrito em algum computador que existe essa ação e que a posse dela é esse carinha aqui, que eu vou botar aqui o nomezinho, tá? João e a Maria. Aí a Maria. João e Maria. Essa ação, ela está registrada em um sistema, tá? No caso, um sistema que nós vamos falar depois de um cara chamado B3, tá bom? Então tá lá registrado no sistema da B3 essa ação lá. Ok. Se eu te disser a B3 atua como contraparte central, quer dizer o seguinte. A B3 vem aqui e compra a ação do João e ela vende a ação para Maria. Quando a instituição atua como contraparte central, ela mitiga um risco de liquidação. Por quê, professor? Porque olha só, se não tem a instituição atuando como contraparte central, o que vai acontecer? O João vende para Maria e a Maria compra do João. Existe o risco da Maria não pagar o João. Risco de crédito. A Maria dá um calote no João. Ih, João não pode pagar. Risco de crédito. Existe um risco do João não entregar a ação para Maria. Risco de liquidez. Ele não entregou o ativo, não liquidou a operação. Então esse risco de liquidação, que é o risco total,
Quando tem uma instituição atuando como contraparte central da operação, essa instituição resolve isso, porque ela compra a ação do João e ela que vende para Maria, então ela assume esses riscos. Tá entendendo? Então é certo que esse negócio vai acontecer, porque esse cara vai botar o dinheiro dele aqui e ele vai entregar a ação para ela lá e atuando como contraparte central. Algumas instituições, nós vamos falar, alguns sistemas atuam como contraparte central. Então a gente tem que saber o que é contraparte central. Legal? Contraparte é a outra parte. Olha só como é lógico, né? Central está no meio entre vendedor e comprador. De maneira técnica, a gente diz que uma instituição que atua como contraparte central, ela é compradora do vendedor e vendedor do comprador. É isso que quer dizer. Bem simples assim. Cara, essas são as coisas técnicas foda que aí você vai ler agora e já sabe. Olha só, o sistema blá 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 atua com o sistema de liquidação LBTR, liquidação bruta em tempo real. Esse sistema utiliza sistemas de compensação multilateral e também atua como contraparte central para reduzir os riscos de liquidação. Caralho, eu não entendia nada disso, mas agora você entende tudo dessa coisa, tudo. Multilateral, mais de um cara para fazer essa compensação, bilateral, LBTR, parará, meu, você já está falando economias do SPB, que, meu, ninguém sabe uma letrinha dessa do SPB. Se fosse o SPC, só para contrariar, todo mundo saberia as letras de música, né? Que era lá, do meu tempo, vocês não sabem, aí já vai mudando a geração, já vai se sentindo velho, ninguém sabe mais do SPC. Qual era o nome do vocalista do SPC, você lembra, Larissa? Alexandre Pires você conhece. Sabe como que ele surgiu? Surgiu no SPC. Ele cantava música, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na... Esse é que ele estourou. Aí depois, eu não sei, acho que essa aí já era dele no SPC. Ah, Larissa é do SPC. SPC que a galera conhece é só o do Ciro. Não é esse, não é o do Ciro. E esse SPB, essa sopa de letrinha, tem toda essa confusão, mas eu tenho certeza que você entendeu bem a diferença dessas coisas e agora a gente está pronto, olha só que loucura, para começar a falar do SPB. Ai, professor, não creio, eu pensei que eu já entendia tudo de SPB. Jura? Não entendi nada ainda, você só tem uma ideia das termologias. Bacana? Então tá, que legal. Para esse vídeo não ficar muito longo, olha só, vou te dar um tchauzinho e a gente vai se encontrar no próximo vídeo.